Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sob o olhar de Nossa Senhora e e aqui com a bandeira do Brasil, vamos fazer mais um vídeo. Dessa vez é sobre algo muito importante que deve ser esclarecido e que vem sendo pouco esclarecido, né, dentro das nossas igrejas. Né? Os padres falam muito pouco a respeito disso e algo que deve se falar porque é algo de matéria grave, né? Então, é um esclarecimento sobre a pertença, né, de católicos que adentram em seitas, dentre elas a maçonaria e a ordem de Molay. Então, vamos lá. Veja só, os ensinamentos, né, da Igreja Católica são compatíveis à nossa fé, óbvio, né? Nós comungamos da fé católica, então é natural que esses ensinamentos sejam compatíveis a esta fé. Porém, os ensinamentos, né, provenientes das ordens, né, das seitas, né, maçonaria e sociedade fraterna, né, que é vulgarmente conhecida como Ordem de Molay, são incompatíveis com a fé católica. Veja só, existem 19 bulas, 20 contando com a última agora, que foi realizada pelo Papa Bento XVI, né, Papa Emérito Bento XVI, que falam a respeito disso. Né? Então, assim, não é algo que a Igreja definiu recentemente. Existem 20 documentos papais, né, ou seja, da máxima autoridade da Igreja, que fala sobre a incompatibilidade entre seitas, maçonaria, ordem de Molay e outros tipos de seitas com a fé católica. Assim diz uma delas, que é do Papa Clemente XII. Assim, estas citadas sociedades ou convenções têm causado na mente dos fiéis a maior suspeita, e todos os homens prudentes e íntegros têm apresentado o mesmo juízo sobre eles, como sendo pervertidos e depravados. Pois eles não estão fazendo mal. Pois, se eles não estão fazendo mal, então não deveriam ter um ódio a tão grande da luz. Então, fabula in emente apostolatus specula, né, do Papa Clemente XII, né? Olha, agora vê o que o Papa Leão XII fala sobre... O Papa Leão XII é mais enfático. Veja o que ele fala sobre isto na encíclica Humanum Genus. Em presença desses fatos, simplíssimo era que esta sé apostólica denunciasse publicamente a seita dos maçons como uma associação criminosa, não menos perniciosa aos interesses do cristianismo do que aos da sociedade civil. Decretou, pois, contra ela as penas mais graves que a Igreja costuma fulminar aos culpados, e proibiu-se a afiliar-se a ela. Então, isso foi o que o Papa disse e o que ele fez, né, proibindo os católicos de se filiarem a ela. Né? Então, assim, há inúmeros documentos da Igreja, né, que condenam as sociedades secretas, e dentre elas a mais preferida para mim é a do Papa Bento XVI, porque ele diz, né, realmente escrachadamente, de forma simples, o que acontece, né, o que acontece com o católico. Então ele diz assim, permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis, incapazes de conciliação, com as doutrinas da Igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Então, meu irmão, minha irmã, se você se encontra nesse estado, primeiro passo, se arrependa de estar dentro desta seita ou das seitas. Segundo passo, confesse-se. Terceiro passo, retorne à Sagrada Igreja, retorne à Sagrada Comunhão. Né? Veja que
um dos pilares, né, uma das coisas que, os pontos fundamentais, né, que são chamados princípios sagrados da Ordem de Molay, eles ferem completamente, entram em choque, em conflito completamente com a doutrina católica. Vou listar rapidamente aqui para vocês os 7. Ter pelo menos 21 e mais de 12 anos de idade completos, professar sua crença em Deus e reverenciar seu santo nome, afirmar lealdade a seu país e respeito à bandeira nacional, aderir à prática da moral pessoal, fazer votos de seguir os elevados ideais típicos das 7 virtudes cardeais da coroa da juventude. Aprovar a filosofia da Irmandade Universal e a nobreza de caráter e exemplificada pela vida e morte de Jacques de Molay. Estar ciente de que o ingresso na Ordem de Molay não lhes garantirá no futuro a anunciação em um corpo maçônico. Por que eu digo que o 7, mesmo um deles falando sobre Deus, fere a unidade com a igreja? Por quê? Porque existem brechas que são criadas em relação a isso. E que tipo de brechas são essas? Veja só, a Ordem de Molay, ela fala que nós deve-se acreditar em Deus, mas ela prega, né, que exista a liberdade religiosa, ou seja, né, você não tem um credo que define quem é esse Deus e o que é este Deus, né? Então você cria aí uma certa desordem, né? Você cria uma confusão. Porque, poxa, quem é esse Deus? Nós sabemos quem é Jesus Cristo, nosso Senhor, é a Trindade Santíssima. E para eles não, eles acreditam em um ser supremo, né? Um ser supremo que realiza tais coisas, mas não se sabe quem é esse ser supremo, né? Eles falam sobre 7 virtudes, né? E nós sabemos que não são 7 virtudes, né? Que virtudes não são 7 virtudes cardeais, mas sim só existem 4 virtudes, né, cardeais, que é a fortaleza, a prudência, a temperança e a justiça, e 3 virtudes teologais, né, a fé, a esperança e a caridade, né? Então, eu preparei um documento, né, em que eu detalho muito bem. Aqui é mais para exemplificar e pedir que vocês estudem sobre esse assunto, mas eu preparei um documento que fala sobre isso, né? Destrincha de forma bem detalhada sobre cada ponto, né? E nos auxilia muito sobre isso, certo? Então, assim, o que a gente deixou claro? A posição da igreja sobre a pertença a essas seitas, né? E o norte, né? O norte seria realmente o arrependimento, a confissão e o retorno desse fiel à Sagrada Comunhão. Então, eu espero ter esclarecido muitas coisas para vocês, né? E Deus nos abençoe. Então, Nossa Senhora nos guarde, nos ilumine das heresias, né? Se você participa desse movimento, né, infelizmente você é classificado como um herege, né? Então, coragem, arrependimento, confissão e, ao final de tudo, havendo arrependimento e confissão sinceras, Sagrada Comunhão. Então, Deus nos abençoe e nos guarde das heresias. Um abraço a todos e até nos vermos.